É possível esquecer a mágoa de uma traição? Às vezes, o marido ou a esposa traída que escolhe perdoar e continuar junto, às vezes coloca o seu cônjuge como um refém. Ele vai ter que pagar essa dívida, ele tem um boleto todo o tempo a pagar. Ou seja, você me traiu, eu te perdoei, agora você vai ficar aqui, só vai onde eu quero, do jeito que eu quero, e é quase que se torna uma moeda de troca. E nós sabemos que isso não é bom, não é saudável. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Olha a gente aqui para mais um Impartindo do Coração, aqui dentro do nosso canal do YouTube. Se você puder, você já se inscreve se não está inscrito. Se já está inscrito, acione o sininho, você vai receber os conteúdos por aqui. Tem uma pergunta que está no tema dentro do nosso coração e da orientação também de quem nos dirige aqui dentro do canal. Sobre perguntas que chegam para a gente, uma delas é possível esquecer a mágoa de uma traição? Essa era a pergunta que me colocaram na mesa para a gente poder pensar sobre isso. Em Cristo Jesus todas as coisas são possíveis, tudo é possível para aquele que crê, não há demasiadamente nada impossível para Deus. Mas nós sabemos que uma das maiores dores que possa existir é a dor da traição, porque a traição, ela nunca acontece com um estranho. A traição, ela parte de alguém sempre muito íntimo, por isso que é chamado de traição. Com certeza a negação de Pedro doeu muito mais no coração de Jesus do que a própria traição de Judas. Judas nunca prometeu nada para Jesus. Pedro, sim. Pedro dizia, olha, todos podem te deixar, menos eu sou o único que vou até o fim. Por isso que foi tão dolorido para Jesus a negação de Pedro, e o próprio Pedro sentiu o peso disso depois. Mas com relação a se livrar da mágoa, importa pensar uma coisa: escolher perdoar é um ato, perdoar é um processo. Vou repetir isso para você. A escolha de perdoar, ela é um ato único. Perdoar é um processo. Isso acontece por medidas. Isso acontece de forma processual. Depende muito da firmeza da escolha. Sabe, eu digo que é por medidas. Sempre tem um exemplo que vem à minha mente: o gigante que Davi derrubou. A derrubada de um gigante, o gigante pode ser tantas coisas, né? Tantos obstáculos, mas pegue o gigante que Davi derrubou. A Bíblia fala que Davi derrubou um gigante, ele venceu aquele gigante, uma medida de autoridade sobre aquele gigante. Depois de derrubado o gigante, ele cortou a cabeça do gigante. Foi uma nova medida de autoridade sobre o mesmo gigante. E por fim, um dia, Davi, que está fugindo de Saul, ele sobe a cidade de Nob, bate na casa do sacerdote Aimeleque, e aquele dia ele pede uma arma para o sacerdote, e o sacerdote diz, não tem nenhuma arma aqui, a não ser a lança do gigante que você derrubou. Naquele dia, Davi toma a lança do gigante. Então tem gigante que a gente já derrubou, a gente aprendeu a derrubar, mas ainda tem que derrubar. Tem gigante que a gente já aprendeu a derrubar e já conseguiu inclusive cortar a cabeça dele, ele tem pouca influência sobre a gente. Mas chega um dia que a gente toma a lança do gigante, é quando a gente não tem mais que guerrear sobre aquilo, não tem mais que lutar sobre aquilo. Por quê? Porque você não tem mais que guerrear contra um gigante que você já aprendeu a desarmar. Aquilo já não tem, dispara mais gatilhos dentro de você. Então escolher perdoar é um ato. Perdoar é um processo. E se isso acontece dentro de um casamento, que ambos continuam juntos, o papel da outra parte para facilitar essa cura, facilitar esse processo de perdão, é ter uma dinâmica relacional que apresente o maior nível de confiabilidade, de credibilidade possível. Como? Se isso acontece, esse cônjuge que traiu, ele agora precisa começar também a colaborar, fazendo um trabalho de transparência. Sabe? Você vai num lugar e na metade do caminho o trânsito ficou pesado, ou se teve que parar para alguma situação, já manda uma mensagem dizendo estou aqui, não pode mais ter senha de nada que é seu, faz tudo compartilhado, tem que comunicar transparência, comunicar fidelidade, comunicar confiabilidade. A outra parte ajuda muito quando ela passa a ter uma dinâmica de credibilidade e de confiabilidade. Bom, a partir daí também um cuidado que quem foi traído precisa ter é não transformar quem o traiu
num refém. Às vezes, o marido ou a esposa traída que escolhe perdoar e continuar junto, às vezes coloca o seu cônjuge como um refém. Ele vai ter que pagar essa dívida, ele tem um boleto todo o tempo a pagar. Ou seja, você me traiu, eu te perdoei, agora você vai ficar aqui, só vai onde eu quero, do jeito que eu quero, e é quase que se torna uma moeda de troca. E nós sabemos que isso não é bom, não é saudável. Mas se você pensar em alguém que foi traído severamente, quer no campo matrimonial ou não, que não vai mais viver juntos, se não vai, porventura não for mais viver juntos, principalmente se não é na área do matrimônio, como se livrar da mágoa? Uma coisa que a gente precisa entender sobre o perdão é que quando você olha para a Bíblia, na lei de Deus, perdoar é um mandamento. No Deus da lei, não. No Deus da lei, perdoar é um direito que você tem de ser livre de quem te fere. Por isso que quando você olha para a Bíblia que eu tenho que perdoar, parece até uma injustiça. Alguém praticou uma injustiça contra mim, alguém me feriu, alguém me traiu e eu tenho que fazer o exercício ainda de ter que estar perdoando. Cara, tem alguma coisa errada nisso. Quem foi que inventou isso? Deus. Não, então Deus está com a balança da justiça dele muito equivocada. A outra parte que transgrediu de toda forma e eu que tenho que fazer exercícios de perdão, tem alguma coisa errada aí. Se tem algum nível de exigência, tem que ter para quem transgrediu, para quem traiu e não para quem foi injustiçado. Isso é o peso da lei. Por isso que quando você anda na lei de Deus, perdoar é um mandamento. Só que quando você conhece o Deus da lei, você descobre que perdoar é um direito que você tem de ser livre do seu algoz. É quando você sai de uma ordem, de um mandamento, de uma obrigação para um direito. Você não briga por obrigação, mas você briga por direitos. Você luta por direitos. Portanto, se a mágoa de uma traição ainda corrói dentro de você, saiba de antemão que você tem da minha parte um entendimento e um reconhecimento que não é simples, não é fácil. A dor de uma traição, mas como alguém já disse, a ceia é o caráter da traição. Mas se a ceia é o caráter da traição, ela também é o caráter do perdão e da liberdade. Portanto, ainda que pareça ser difícil, o caminho do perdão ainda é o caminho da liberdade para você ser livre de todo tipo de mágoa oriunda de qualquer traição ou injustiça que possa ter ferido a sua vida. Eu espero que essas instruções te ajudem de alguma maneira. É claro que isso não é uma aplicação específica para todos os casos. O princípio não muda, a aplicação muda, mas o princípio é esse. Se você pegar esse princípio e aplicar de maneira adequada dentro do seu quadro, eu tenho para mim que níveis de liberdade podem aumentar na sua vida. Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Semana que vem a gente está aqui para mais um Impartindo o Coração. Deus abençoe.